Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre material particulado atmosférico e também sobre a sua influência na qualidade do ar que respiramos. Então, começando pela sua definição, é considerado material particulado atmosférico qualquer partícula fina que esteja dispersa no ar. Ela pode ser visível ou até mesmo invisível ao olho nu, podendo variar de tamanhos abaixo de 100 micrômetros até mesmo cerca de 0,002 micrômetros. Então, uma partícula de tamanho bem pequeno, bem diminuto. Sua constituição pode ser abiótica, ou seja, partículas sólidas que podem ser provenientes, por exemplo, de processos de combustão ou outras atividades antropogênicas, de poeira ressuspensa do solo, ou também incluir partículas biogênicas, que podem ser consideradas como os micro-organismos. Quando associados a partículas, o material particulado associado à partícula pode ter uma aparência de neblina e então pode ser chamado de aerossol atmosférico. Muitas vezes esse aerossol atmosférico ele pode ser responsável por causar redução da visibilidade, além de, é claro, afetar severamente a saúde humana, a depender aí da composição dessas partículas. Os particulados atmosféricos, eles podem ser transportados a longas distâncias de suas origens. A velocidade em distância por segundo na qual essas partículas sedimentam aumenta com o quadrado de seu diâmetro. Por isso, as partículas menores depositam-se muito lentamente, permanecendo no ar por tempo indeterminado, o que explica o transporte pelo ar durante dias ou semanas e pode, portanto, alcançar regiões bem distantes de sua origem. Partículas maiores, em muitos casos, elas têm origem no solo ou nas rochas. Consequentemente, a composição elementar vai ser similar à da crosta terrestre. Assim, alguns elementos traço tóxicos constituem uma fonte de partículas grossas no ar, visíveis, portanto, ao olho nu. Essas partículas, por serem de tamanho maior, elas vão se depositar mais rapidamente, sendo transportadas a distâncias menores de sua fonte emissora. Já as partículas mais finas, elas podem alcançar distâncias muito longas de sua origem, muito distantes de sua origem. E, além disso, conseguem também penetrar mais profundamente no nosso trato respiratório. Portanto, partículas mais finas podem causar mais danos à nossa saúde. Aqui na figura 1, temos a representação do sistema respiratório e podemos ver aqui assinalado quais são as regiões que esse material particulado inalável pode alcançar. Então, o material particulado maior do que 10 micrômetros, ele fica retido nas narinas. Somente as partículas menores que 10 micrômetros é que vão penetrar no nosso sistema respiratório, que vão penetrar no nosso corpo. Essas partículas são, portanto, chamadas de partículas inaláveis. As partículas menores que 10 micrômetros, então, vão conseguir atingir o nosso sistema respiratório. Partículas de 10 micrômetros têm alcance até a região da laringe. Já as partículas menores podem penetrar mais profundamente. Para se ter uma ideia, partículas que são chamadas de respiráveis, as menores que 2,5 micrômetros, elas podem passar da laringe e alcançar os pulmões. Já as partículas menores que 1 micrômetro, elas podem penetrar os alvéolos pulmonares e atingir a corrente sanguínea. Então, daí se pode concluir que quanto menor o tamanho de partícula, maior o seu poder de penetração e, portanto, pode implicar em maiores riscos à saúde humana. Para entender, para tentar imaginar o que é uma partícula inalável, uma partícula respirável, aqui na figura 2 dá para se comparar o tamanho das partículas inaláveis, as menores que 10 micrômetros, e as respiráveis, as menores que 2,5 micrômetros, comparando com um fio de cabelo e um grão de areia. Um fio de cabelo pode variar
o seu diâmetro, né? Entre 50 e 70 micrômetros. Um grão de areia tem por volta de 90 micrômetros. Então, para se ter uma ideia, né, da dimensão de uma partícula inalável, para alcançar, né, a espessura de um fio de cabelo de 50 micrômetros, precisamos empilhar 5 partículas inaláveis, 5 MP10. E sendo que uma partícula inalável corresponde a 4 respiráveis. Então, para alcançar a espessura de um fio de cabelo, somente com partículas respiráveis, precisaríamos empilhar 20 partículas. Ou seja, realmente partículas muito pequenas. Elas são invisíveis a olho nu. E de onde que vem, então, o material particulado atmosférico? Podemos ter fontes emissoras naturais e antropogênicas. Como naturais, nós podemos citar de exemplos o spray marinho, pólen, poeira do solo e também as partículas emitidas em erupções vulcânicas. Geralmente, o material particulado de origem natural tende a ser de tamanho maior, então é particulado grosseiro, e, portanto, são depositados mais próximos de sua fonte emissora. Já das emissões antropogênicas, podemos destacar os processos de combustão como sendo as principais fontes. Correspondem a partículas mais finas e muitas vezes podem estar associadas com diversos outros poluentes. Como muitas reações na atmosfera, elas ocorrem na superfície dos particulados, geralmente associados a gotículas, isto faz com que haja uma maior diversidade de compostos, de substâncias, de elementos presentes nessas partículas finas, visto que elas tendem a ficar mais tempo na atmosfera. Portanto, estão mais sujeitas a serem suportes de reações químicas atmosféricas. E com isso, vai levar a uma maior variedade de substâncias poluentes associadas, aumentando também os riscos para a saúde. A figura 3 representa o processo de formação do aerossol atmosférico. Podemos ver aqui um pouco sobre as interações, algumas dessas interações que ocorrem na superfície dos particulados que vão levar à formação do que chamamos de aerossol atmosférico. Podemos ver aqui emissões de material particulado de diferentes origens. Então, considerando as emissões primárias, com origem inorgânica, como poeira, cinzas em geral, origem orgânica, principalmente compreende subprodutos de combustão incompleta, e como exemplo aqui de emissão natural de material particulado, podemos citar o sal marinho. Na atmosfera, esses particulados eles vão se associar a gotículas, que podem ser provenientes da condensação do vapor de água ou de compostos orgânicos condensáveis. Alguns compostos orgânicos que são emitidos em temperatura mais alta e que depois, ao resfriar na atmosfera, vão se condensar, ou mesmo de compostos orgânicos voláteis que vão reagir na atmosfera. Os compostos orgânicos voláteis, eles podem sofrer reações fotoquímicas na atmosfera, que vão promover, então, quebras de ligações e permitir que eles reajam. E, então, eles podem dar origem a novas substâncias. Algumas delas não são tão voláteis e aí vão se condensar. Alguns materiais particulados, eles têm defeitos estruturais que levam à origem de elétrons desemparelhados. E esses elétrons desemparelhados podem funcionar como centros ativos para a adsorção de poluentes gasosos ou desses vapores que vão sofrer condensação. E também, além de poder se associar aos poluentes pelo processo de adsorção, eles podem também ter características catalíticas que levam à oxidação de compostos gasosos ou vapores
que estão associados a eles na atmosfera. Compostos como os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio ou amônia podem sofrer reações fotoquímicas na atmosfera, sendo oxidados para dar origem, por exemplo, aos ácidos nítrico e sulfúrico, que vão estar relacionados com um fenômeno de poluição atmosférica que vamos abordar daqui a algumas semanas, que é a chuva ácida. Muitas dessas reações de oxidação desses poluentes, elas ocorrem principalmente na superfície desse material particulado associado com gotículas. As propriedades catalíticas dos aerossóis carbonosos, elas já têm sido evidenciadas em diversos estudos e se relacionam fortemente com a formação de ácidos sulfurados, que podem provocar, por exemplo, ataque aos tecidos pulmonares. Também causam danos à vegetação e mesmo a construções. Na superfície do material particulado, com este meio aquoso ou devido às propriedades catalíticas desse sólido, desse particulado sólido, essas reações se tornam muito favoráveis. Então, uma grande quantidade desses poluentes em suspensão vão se associar, então, material particulado com esses vapores e alguns poluentes gasosos que vão sofrer reações na superfície desse particulado e vão formar como se fosse uma neblina. Essa neblina que vai ter, então, a associação do particulado com esses vapores condensáveis, já com uma maior diversidade de substâncias presentes, né? É o que nós chamamos de aerossol atmosférico. E pode, além de prejudicar a visibilidade, também afetar prejudicialmente a saúde. Devido às reações que ocorrem nessa superfície, então muitos poluentes secundários vão sendo formados ali. E quando essa partícula ela for inalada, ela vai conter muitas substâncias diferentes. Então, quais são os efeitos prejudiciais da presença de material particulado em alta concentração na atmosfera? O primeiro efeito que se pode perceber é a redução da visibilidade, justamente porque em muitos casos isso é um efeito visível. Embora, vale ressaltar que em alguns casos pode não ser tão notável e ainda assim estar em desacordo com condições adequadas de qualidade do ar. Aqui nessa primeira comparação, temos duas fotos tiradas do mesmo ponto de observação, que vocês provavelmente conhecem muito bem, uma janela do corredor do 4º andar do Cefet, próximo aos laboratórios de Química. Então, aqui nós podemos, inclusive, ver o telhado do ginásio do Cefet. Essas fotos, elas foram tiradas em 2015, com mais ou menos um mês de diferença entre elas. A foto da esquerda, ela corresponde a um período de estiagem prolongada, de cerca de 3 meses sem chuvas. Já a foto da direita, pouco mais de um mês depois, foi tirada em um dia após as primeiras chuvas. Então, há uma nítida diferença entre as duas fotos. Vemos que a primeira foto ela está um pouco, diria, embaçada, entre aspas. Há uma neblina pairando ali sobre o céu. Já na segunda foto, conseguimos uma maior nitidez da paisagem, um céu limpo aqui podendo ser observado. Um segundo efeito da presença de material particulado na atmosfera que podemos citar é a atenuação da radiação solar. Como assim? O que isso significa? A composição do material particulado interfere na forma como ele interage com a radiação. O material particulado, principalmente constituído de carbono elementar ou outro material, principalmente carbonáceo, ele absorve os raios infravermelho e contribui para aumentar a retenção do calor, ou seja, para intensificar o efeito estufa. Já particulados com mais componentes sulfurados, eles têm uma forçante negativa, eles aumentam o espalhamento da radiação infravermelho, aumentando, portanto, o albedo. E isso também pode se refletir no espalhamento da radiação no fim de tarde.
Então, quando vemos um pôr do sol no fim de tarde com um céu muito laranja ou avermelhado, isso nos conta sobre a presença de material particulado na atmosfera. Quanto mais material particulado suspenso na atmosfera houver, ou seja, mais poluído em relação a esse parâmetro, o ar está e o céu se torna avermelhado no fim de tarde. O pôr do sol fica mais avermelhado. Quanto maior a presença de poluentes na atmosfera, mais espalhamento da luz visível ocorre. Aqui podemos observar o espectro da luz visível, então, que está aqui nessa região entre 400 e 700 nanômetros. Podemos observar que o comprimento de onda da luz visível, ele aumenta, né, desse tom de violeta, passando aqui, ó, pelo azul, verde, amarelo, laranja, para o vermelho. O Sol, ele emite luz visível, que varia do azul ao vermelho. Quando o Sol está perto da linha do horizonte, os raios ficam tangentes à superfície da Terra e a luz vem diretamente para nós, os observadores. Então, as ondas de comprimento de onda menores, elas vão sendo mais espalhadas, que são esses tons de azuis e amarelos. Eles vão sendo espalhados para várias direções diferentes da direção da incidência. Já os raios laranja e vermelho, que têm os maiores comprimentos de onda, eles continuam a se propagar ao longo da mesma direção, dando origem a essa aparência cor de fogo de um pôr de sol na Terra. A tonalidade depende da quantidade de material particulado na atmosfera. A atmosfera ela espalha melhor as ondas de comprimento mais curto, o azul, por exemplo. Ele é facilmente espalhado pelo gás nitrogênio, oxigênio e argônio, mas à medida que aumenta a concentração de poluentes, principalmente o material particulado, essa coloração vai ficando mais avermelhada, porque o espalhamento das ondas de comprimento de onda menor vai ocorrer mais facilmente. Ou seja, apesar de ser um belo pôr de sol, ele não indica uma boa qualidade do ar, não é bom para a nossa saúde. Daí podemos também já citar outro efeito prejudicial da alta concentração de material particulado na atmosfera, que é o aumento dos problemas respiratórios, que são tão comuns em períodos mais secos, pois os materiais particulados, eles em período mais seco, vão ter menos associações com vapores, portanto, eles vão ficar em suspensão na atmosfera por muito mais tempo, por dias ou até mesmo por semanas, a depender aí do seu tamanho, da sua granulometria. E esses problemas de saúde, eles podem ser agravados, né, a depender da composição desses materiais particulados. Esses efeitos para a saúde humana em relação à alta concentração de material particulado são difíceis de prever, porque eles vão variar muito em função das composições deles. Então, por causa das reações que ocorrem na superfície do material particulado na atmosfera, que pode levar à associação de mais poluentes àquela partícula sólida primária. E isso pode causar efeitos tanto agudos quanto crônicos, sendo que os efeitos agudos são aqueles caracterizados por efeitos imediatos ou a curto prazo após a exposição. Já os efeitos crônicos são aqueles que serão notados anos após exposições a longo prazo, podendo levar até a doenças de maior gravidade. Também podemos citar efeitos acumulativos. Se esse particulado contiver substâncias que são bioacumulativas, tais como metais ou alguns compostos orgânicos, em exposições frequentes e ou prolongadas, pode também contribuir para a ocorrência de doenças crônicas. Além disso, alguns poluentes também podem apresentar efeitos prejudiciais similares e, com isso, podem apresentar sinergismo, ou seja, juntos, diferentes poluentes potencializam o mesmo efeito prejudicial, fazendo com que ele possa ocorrer mais rapidamente ou de forma mais intensa. Então, os efeitos eles vão se alterar em função da composição desses particulados, podendo variar de alergias
mais simples a doenças graves, até como um câncer. Bem, pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer e desejar a todos bons estudos e uma boa semana.